Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é outro vídeo muito especial aqui do canal M Reis Geek. Estou aqui com Rino Félix, o homem do canal Nerd All Stars, o cara que faz um trabalho excelente. Eu vou contar como eu conheci o canal dele, como eu me tornei um fã lá do canal. Inclusive, a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho das curiosidades. E aí, Rino, tranquilo? Beleza? Obrigado pelo convite aí e vamos bater esse papo. Não, legal. Obrigado você primeiro por ter aceitado. E eu tenho certeza que a galera, quem não conhece, acho muito difícil, né? O seu canal já é um canal bem conhecido, bem grande, mas quem não conhece ainda não sabe o que está perdendo. Muita coisa bacana. A gente vai bater um papo, vou explicar um pouquinho o que o Rino faz no canal dele, beleza? Então, bora bater um papo. Você tem um canal que ele é bastante complexo, eu poderia dizer, né? A gente estava até batendo um papo, você falou das edições que você tem que fazer, tudo, porque você não só fala de quadrinho, você conta os quadrinhos, conta a história, explica as sagas, que esses quadrinhos são uma loucura, você começa a explicar onde uma saga cai na outra. Como que é? De onde surgiu isso aí? Como funciona? Então, isso veio, na verdade, da criação do canal exatamente para isso. Porque isso foi na época, mais ou menos, antes do lançamento da Guerra Civil, do filme Guerra Civil. Sim. E eu trabalhava numa empresa e eu sempre gostei desse universo de quadrinhos e super-heróis e tudo mais. Não só isso, mas todo o universo pop em geral, o universo geek, né? E sempre conversando com o pessoal de trabalho e tudo mais, eu falava, nossa, vai ter a guerra civil, tal, no quadrinho acontece isso, isso, isso. E aí a pessoa falava, mas tem quadrinho da guerra civil? Mas o que que acontece no quadrinho? Será que o quadrinho vai ser igual? Será que o filme vai ser igual ao quadrinho? Mas como é? Me explica. E aí eu contava isso para as pessoas. E as pessoas achavam muito legal a história. Mas como assim ninguém mais conhece? Então eu vou usar isso em algum lugar. Eu Sim. vou colocar isso, sei lá, num blog na época. Eu já pensei em fazer escrito, alguma coisa do tipo. E aí veio a ideia de fazer um canal no YouTube. Mas a ideia era exatamente essa, de usar o conhecimento que eu tinha desse universo que eu gostava, que queira ou não queira, estava em alta, Sim. e apresentar isso para as pessoas. Mas nunca foi uma ideia do tipo, vou fazer um canal no YouTube para viver disso, ou ficar famoso, ou qualquer coisa do tipo. E é engraçado porque a gente vê hoje esse universo está massificado na cabeça das pessoas, todo mundo conhece. Só que eu, por exemplo, eu sempre gostei, nunca fui um fã assim, de ler quadrinhos quando era pequeno, né? Mas eu sempre sabia que aquele desenho teve uma origem. Só que a gente conversando hoje, já que isso virou para cinema, cultura pop, a maioria das pessoas não sabiam que o negócio veio dos quadrinhos, que tem uma história, tem um arco, aquele personagem e tudo. E é engraçado ver até, às vezes aparecia um filme. Aí aparecia um personagem secundário que a pessoa nem ligava. E aquele personagem secundário era incrivelmente importante, tinha um desenvolvimento legal, né? Então, isso daí muito personagem que, por exemplo, ganhou filme, tipo Guardiões da Galáxia, ninguém conhecia. Até quem lia quadrinho não era Não tão sabia quem era. em Guardiões da Galáxia. E hoje é um dos maiores sucessos do cinema. Então, até o Homem de Ferro, na verdade, quando o Homem de Ferro surgiu no cinema, ele nunca foi um herói lá do A dos quadrinhos. Lá do C, né? Ele era lá do C dos quadrinhos. Então, queira ou não queira, foi o cinema que trouxe ele para o grande público. Então, tem uma origem lá atrás. Tem muito filme, inclusive, que ninguém sabe que veio dos quadrinhos. Coisa totalmente obscura fora de si e Marvel. Então, isso também eu gosto de fazer exatamente para apresentar o universo dos quadrinhos para as pessoas e trazer essa pessoa que, por exemplo, assistiu nos anos 90 um filme do Máscara e falar, viu, sabe esse filme que você gosta tanto aí, dos anos 90? É um quadrinho, vem cá, vem conhecer o quadrinho, entendeu? Eu me peguei com isso aí com MIB, Homens de Preto. Exatamente, MIB vem dos quadrinhos, Tartarugas Ninjas, vem tudo dos Imagina. quadrinhos. Então, a minha ideia do canal sempre foi essa, sempre foi apresentar o universo dos quadrinhos para as pessoas, mas sempre com a intenção de trazer essa pessoa para o quadrinho, não só de mostrar e tá, vai lá assistir o filme ou qualquer coisa. É o caminho inverso, na verdade. O cara já conhece do filme e não conhece o quadrinho e eu tento puxar ela para cá. Você traz ele para a origem. E o legal é que você pega uma história, por exemplo, às vezes muita gente tem preguiça de ler. Eu
inclusive, quadrinho para mim é tranquilo, mas eu tenho uma preguicinha de ler. Então, às vezes, assim, eu já li um quadrinho, sei da história, mas está faltando um pontinho ou outro. O seu canal, além de ser perfeito para isso, ele é perfeito para mostrar algumas histórias. Que você pega um caderno, tá vendo esse aqui? Eu vou ler para vocês a história é isso, 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 isso. Isso é importante, isso é bom. Agora, acho que o melhor de tudo, que é, você me ajuda demais, é explicar as sagas. Porque os quadrinhos é igual o cinema. A diferença é que o cinema, os filmes blockbuster, todo mundo sabe a sequência. Nos quadrinhos, você pega uma história aqui, a outra aqui, aí uma liga com a outra. Quando você vai ver, se embananou tudo, você já não tá lembrando mais nada. E você consegue trazer, né? Organizar as ideias. Então, muita gente até pergunta, assim, quem não conhece tanto, pergunta e fala, mas aonde eu começo? Aonde que é o começo, sei lá, do Batman? Cara, 1939 é a primeira edição do Batman. Como é que você vai ler do começo até hoje? Tem Não tem chance. como. Então, eu tento fazer pelo menos uma história fechada e se essa história tem alguma coisa antes que eu preciso, que a pessoa precisa entender para chegar nela, eu explico ela também. Então, eu vou fazendo esse caminho, essa teia aí até chegar na saga principal que eu quero realmente abordar. Então, eu vou fazendo essa preparação aí também. E é legal, sabe como eu vou contar uma historinha de como eu comecei a acompanhar seu canal, como eu conheci seu canal. Eu tenho uma tatuagem, deixa eu ver se dá pra ver, que é um pouquinho grande, do Ah, universo do aham, dá filme para da ver. Marvel, tá vendo? Dá para ver o E, Hulk ali, o Aranha. e eu comecei a fazer a tatuagem, eu comecei não, né? Eu tava reformulando a tatuagem e conheci um amigo aqui eu sou da cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, o Uhum. Kleber. E o Kleber, eu comecei a fazer tatuagem com o Kleber, e ele ama quadrinhos também, ele ama essa cultura geek nerd, e a gente começou a conversar, bater um papo, e ele, no meio da sessão, falou assim, ó, vou colocar aqui um canal que é muito... a gente minto. A gente tava falando de uma saga da DC, que era o Reino da Manhã. E aí eu falei assim, cara, não me recordo do Reino da Manhã. Ele falou assim, peraí, você não leu o Reino da Manhã, você tá maluco, parou. Aí eu falei, não, putz, não tô lembrando. Aí então, peraí. Aí a gente começou, ele, na tatuagem ele colocou um vídeo seu para rolar, você contando a história do Reino da Manhã. Só que eu É. não vi que era vídeo. Ele colocou e para mim era um podcast. Pra mim era um podcast rolando e eu, tá, não sei o quê. E muito bacana. Aí no final ele falou assim, eu falei, qual que é o nome daquele canal que você colocou aí? Para mim era um canal de podcast. Ele falou assim, Uhum. ó, Nerd All Star. Procurei, Nerd All Star. Procurei e vi que era um canal. E aí continuei vendo os vídeos. Então, o seu canal funciona das duas formas, né? Ele funciona como um podcast, a pessoa está fazendo alguma coisinha, bota no. E também como um canal porque você mostra as ilustrações, tudo. Então ele funciona nos dois lados. Ele é feito de forma proposital para isso. Ah, sim. Ele no começo não era tanto assim, mas bem no comecinho. Eu chegava em algum momento a mostrar, abrir o quadrinho, mostrar tipo, essa parte ou isso daqui. Só que perto dos 50 mil inscritos, eu tive um comentário no canal, em algum dos vídeos, de um. Eu sempre falo sobre isso. Toda vez que eu falo sobre o canal, eu comento esse fato aí. Um cara, um inscrito falando que a única fonte que ele tinha para se inteirar do universo nerd, dos quadrinhos e tudo mais, que ele gostava muito, era o canal, porque ele não conseguia ler, porque ele tinha problema de visão. Ou ele era Hum, cego, ele não deixou explícito, mas deu a entender que ele era cego mesmo. sim. E aí eu comecei a pensar e falei, cara, eu pego essa galera pela história do quadrinho e às vezes esse cara não consegue ler o quadrinho. Então eu não posso assumir que toda a imagem que eu estou mostrando todo mundo vai ver. Sim. Pode ter gente que não vai ver. Ou por deficiência, ou porque tá, sei lá, ligou o vídeo no meio de uma tatuagem, ligou o vídeo enquanto tá lavando louça, sei lá. Sim. Então eu vou fazer da melhor forma para que funcione dos dois jeitos. O áudio vai ser basicamente bem detalhado com tudo que a pessoa precisa entender e o vídeo é um complemento. As imagens são para o cara realmente se situar onde está o que está acontecendo ali. Fica até mais fácil da pessoa entender, mas ele funciona perfeitamente como áudio. E você consegue incluir um grupo de pessoas, por exemplo, crianças que ainda estão se alfabetizando numa história que tem tudo a ver,
com o crescimento das pessoas, e também pessoas iletradas, né? Pessoas que não sabem ler, tudo, também tem essa oportunidade. Então, você pega uma história que ela já é didática, ela já é inclusiva, ela já tem essa... As histórias já são essas, e você consegue deixar ela mais inclusiva ainda colocando o áudio. Aí você consegue, no caso da visão, o áudio, mas no caso de uma pessoa que gosta, mas não sabe ler, ela consegue ver a história, ver os negócios, escutar a história, entender. Você consegue interpretar também. Eu já vi vídeo seu interpretando. Tá vendo que ele fez isso agora? Foi porque naquele capítulo tinha feito aquilo. Então você dá uma introdução da história para a pessoa que não tinha entendido. Uhum. É tudo. Essas coisinhas aí realmente são pensadas para ficar nesse ponto. O canal ele aborda basicamente todas as idades. Todas, 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 todas. Desde já vieram, sei lá, em Comic Con da vida, pessoas me pararem pelo canal, desde uma criança de 7 anos de idade até um adulto terceira idade de, sei lá, 65 anos. Esses dias uma mulher me mandou um e-mail e ela falando que ela é mais de 60 anos e ela adora meu canal porque ela adora Sandman e ela apresentou Sandman acho que para filha ou para neta por causa do canal e agora a filha lê Sandman por causa do canal. Então assim, todas as idades desde a criança até terceira completamente. Deve ser para você um orgulho absurdo, né? A ideia, não sei se foi essa, de pegar as pessoas, mas você consegue pegar, você entrou dentro da casa das pessoas, assim vai. Então, a ideia realmente é fazer a pessoa ler quadrinho. Por mais que o vídeo tenha a história inteira, tenha o spoiler de tudo, mas às vezes isso atrai a pessoa para ler o quadrinho, porque eu não estou te dando a fala do personagem, não estou te dando os mínimos detalhes de tudo ali. Eu estou te dando os detalhes da história. Mas você lê, a experiência do quadrinho é outra. A experiência de interpretar os gestos do personagem e tudo mais é totalmente diferente do que eu só te contar. Então a ideia é realmente essa, é te atrair para essa história e você falar, cara, eu gostei muito dessa história. Eu vou atrás dela para ler. E aí a ideia é realmente essa, é fazer a galera ler quadrinho. E eu falei que eu ia fazer essa entrevista com você, com o Kleber, que me apresentou. Falei, ó, você não sabe quem que eu vou trazer aqui, o canal já topou. Ele falou, nossa, que incrível. Então eu falei assim, quer fazer uma pergunta para ele? Ele falou, quero. Ele falou, não sei se é meio uma pergunta, né? Mas você está fazendo um trabalho com animes também, não é? E aí Aham. ele falou que se tem um anime que você precisa conhecer é Homúnculos. Você conhece? Homúnculos? É. Não conheço de nome, mas para mim homúnculos são o que tem no Full Metal Alchemist, que inclusive É, foi o último vídeo que eu fiz. O último vídeo que eu fiz de anime foi o Full Metal Alchemist. É, é que na verdade é assim, o começo do canal não era para falar só de quadrinhos, sim. tanto que ele nunca foi especificamente só de quadrinhos. O grande foco é, sim, HQ, até porque eu acho que das mídias de cultura pop hoje em dia é a mais complexa de entender. Eu acho que é a que mais dá trabalho para a pessoa entrar nesse universo, entender aquela saga, ou tudo que está acontecendo ali. É o famoso aonde eu começo. Então, como eu começo a ler, aonde que eu vou, é mais complexo do que você pegar um jogo e jogar o jogo, por exemplo, ou você assistir um anime, ver todos os capítulos e acabou. Então, o foco do canal realmente é quadrinho, mas a ideia sempre foi ter de tudo. Por isso que o nome é Nerd All Stars. São todas as estrelas do mundo nerd, entendeu? Essa sempre foi a ideia do canal, de ter tudo, de tudo um pouco. Então, no começo, realmente, era 50% quadrinho, ia ter uns 20% ali de anime, mais uns 20% de jogo, mais um pouquinho até de filme, alguma coisa do tipo ali. Só que aí mudou a porcentagem, hoje em dia é 95% quadrinho. É. Mas eu ainda mantenho esse restinho aí de anime, jogo principalmente. Eu vim muito mais do jogo do que do quadrinho. Então eu mantenho o jogo no canal porque eu gosto, porque é uma coisa realmente minha, assim, que, Prazer seu.
que basicamente eu faço porque me dá vontade. Não é nem pedido, mas me dá vontade, eu faço. E você deve ter um acervo gigantesco, né? Acervo de livros, né? Sua coleção de livros deve ser bastante grande, porque além de você ter lido tudo, você apresenta o seu trabalho. Você tem também coleção, bonecos, tudo que aqui no canal eu falo muito de colecionáveis, bonequinhos, os famosos bonequinhos. Você tem Os muito? bonequinhos. Eu tenho um. Não vou falar tanto assim, que nem dá para ver que você tem bastante mesmo. Mas eu tenho uma boa quantidade, mas não chega nada a ser tipo assim, coleção, ou tipo, eu vou pegar tudo dessa marca ou tudo desse modelo. Não, eu compro quando dá, raramente dá, mas às vezes eu consigo. Mas um ou outro, assim, tipo, que eu gosto muito, eu vejo e eu consigo comprar e eu pego, mas de coleção mesmo, assim, boneco não é tanto. Gostaria. Os, mas os livros são, das HQs acaba sendo uma coleção, né? O quadrinho, sim, o quadrinho já é uma coleção. Hoje deve estar com mais de 2.500 quadrinhos, uma coisa assim. Eu não E sei o número exato, nem de longe. não vou contar, né? E qual foi a história que mais te marcou? Assim, pode não ser a melhor, mas a que te marcou. Que pode ter sido uma virada, ou a que marcou você apresentando, enfim. Cara, eu acho que Sandman. Eu acho que Sandman é um dos quadrinhos que mais me marcaram em todos os sentidos, tanto quando eu li, porque quando você lê Sandman e você começa a interpretar que aquilo não é um personagem e é um sentimento, tipo, tendo ações ali, isso já te faz refletir sobre o mundo de uma forma diferente. Sim. Então, na leitura já me marcou muito. E no canal me marcou muito, porque quando eu comecei a trazer Sandman no canal, o meu pensamento foi, Sandman é uma coisa muito conhecida, todo mundo já ouviu falar de Sandman. E quando eu apresentei, a minha surpresa foi exatamente o contrário. Pouca gente conhecia Sandman. Sabia de nome, ou já tinha ouvido falar, alguma coisa do tipo, mas Eu não mesmo conheço pouco. mas não sabia do que se tratava, não sabia o que que era, como funcionava e tudo mais. Então, quando eu trouxe isso, para mim foi a maior quantidade de gente que eu tive convertida para leitor, Sim. entendeu? E aí eu trouxe toda a saga de Sandman, trouxe as 75 edições, isso daí foi, acho que, uma virada para mim no próprio canal. Então, E teve assim, alguma história que você queria contar e não rolou? Por exemplo, às vezes você conta a história, mas você pega e fala, a história é mais do que o vídeo passa. Não consegui. Tá bom que o vídeo chegou no objetivo, que é fazer a pessoa ir lá ler o quadrinho, mas teve algum que você falou, falta alguma coisinha, eu não consigo transmitir com essa história? ah, Difícil essa, né? difícil, essa é um pouco mais difícil. Teve algumas que eu me surpreendi ao contrário, na verdade. Ah, Teve sim, também. algumas que. Inclusive, tem alguns quadrinhos que eu faço, não necessariamente que eu gosto. E aí, isso para mim é um pouco um desafio um Chato, pouco né? maior. Porque eu não quero transmitir a minha opinião durante a história. Eu quero te contar a história e acabou. No final, eu faço uma resenha ali do que eu vejo, roteiro, narrativa e tudo mais. Mas a história em si, eu tenho que te passar do jeito que a história é. E aí tem alguns quadrinhos que eu não acho que são tão bons e eu tenho que fazer. E aí isso para mim é um pouco mais desafiador. Mas e o contrário? Teve algum que você não esperava muito e quando você colocou no ar ele te mostrou mais do que ele era mesmo? Depois da leitura, não. O que acontece muito é do tipo assim, eu fazer um vídeo pensando que vai abranger muita gente, que vai ter bastante view, ou que muita gente já conhece e não conhece, como foi o que aconteceu com o Sandman. Ou às vezes ao contrário. Às vezes um vídeo que eu acho que não vai ir muito bem, é um vídeo que eu vou fazer porque às vezes essa história é legal e bomba. E, tipo, muita gente adora e eu fico, como assim? Eu não sabia, não esperava que fosse tudo isso, entendeu? E essa virada sua? Como foi sair de um cara que queria contar a história num blog, tudo, e encontrou sua ferramenta, para ser um cara hoje conhecido, por exemplo, como você deu a ideia,
Você falou na CCXP mesmo, o pessoal te abordar, falar assim com você. O canal crescer, você esperava essa crescente grande do canal, você virar um rosto conhecido? Era esperado isso? Como que é que Na funciona isso? verdade, nem um pouco, mas assim, nem de longe, porque uma que eu sempre fui muito tímido. Sim, Eu era a pior pessoa para falar em público e a pior pessoa para ficar na frente de uma câmera. é sempre Então, assim, né? e tanto que depois que o canal começou a crescer, muita gente da época da escola veio falar comigo, do tipo assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia te ver num vídeo na internet, tipo, trabalhando com isso, jamais, jamais. Então, quando eu comecei, foi totalmente, eu tenho esse conhecimento, eu queria transmitir esse conhecimento. E aí eu fiz os vídeos. E aí eu comecei um aqui, era um por semana. Eu fazia um aqui, um ali. Eu dei três alternativas. Uma era, ou ia fracassar completamente, fiz o vídeo, não deu certo, apaga, já era, tchau. Ou vai ser na média ali, a galera vai achar legal, ok, não vai dar muita view, mas tá bom, transmiti o que eu queria transmitir. Ou vai dar muito certo, do tipo assim, a galera começar a elogiar. E eu falava, nossa, mas se chegar nesse ponto, aí eu vou continuando fazendo. Aí, Sim. uma vez por semana, eu vou trazendo, se a galera tá gostando. Então, eram três opções que eu tinha. Em nenhum momento foi uma opção do tipo assim, vou viver disso. Bombar. Vou virar realmente youtuber. Em nenhum momento foi essa opção. De repente, quando o número começou a crescer e eu comecei a sair na rua, tipo, estar em evento e uma pessoa vir e querer tirar uma foto, alguma coisa do tipo, aí eu falei, mas como assim? Peraí, eu acho que tá crescendo esse Legal. negócio aqui. E aí foi. E é engraçado que eu te vi na CCXP, se eu não me engano, de 2000 e essa última que teve, se eu não me engano, foi essa última. E eu fiquei com vergonha de falar com você. Não sei se foi essa, uma das 18 ou 19. E eu te vi passando, eu fiquei morrendo de vergonha de falar com você, de, sei lá, de cumprimentar. E deve ter muita gente que acontece. E era o contrário, você tinha vergonha muito e agora você se torna um cara muito público. É uma mudança legal, né? No começo, quando as pessoas vinham falar comigo em evento, que se a gente está no evento, eu pelo menos, se eu estou no evento, eu já estou ali disposto a falar com pessoas. Sim, Então, se as pessoas me param num evento e quer falar, tirar foto, conversar, o que for, eu estou ali para isso. sim. Então, em nenhum momento eu vou achar ruim nem nada do tipo. Inclusive, eu nunca achei ruim nem na rua. Tipo, já me pararam, sei lá, em supermercado, em shopping. Não estou ali para isso, mas a pessoa me reconhece, me para. Nunca falei não para uma foto, por exemplo. Mas no começo, a pessoa vinha e me encontrava e queria tirar uma foto e eu não sabia como reagir. Então, assim, a pessoa já estava meio tímida ali de querer tirar uma foto comigo e eu estava tímido de ser abordado por uma pessoa que quer tirar foto comigo. E eu ficava tipo, ah, legal, obrigado. Ah. E aí tirava e eu ficava tipo sem graça, Sim. entendeu? Mas isso é questão do tempo, assim. E E demorou é, muito, para mim, pelo menos, demorou muito para ter esse pensamento mais de me acostumar com isso. E é legal que a pessoa que te aborda é porque ela gosta do seu trabalho, gosta do que você está fazendo. Então, é sempre energia positiva que vem, né, no Sim, caso. sim, sim. E teve muito hater ou muitas pessoas preocupadas ou que reclamaram quando você cortou aquele cabelão gigantesco. Olha, aos poucos eu fui anunciando no canal, nas redes sociais, eu fui falando, olha, vou cortar, vou cortar. E aí o povo já ficava meio com o pé atrás, não, não corta, não vou mais gostar do canal, vou me desinscrever. Eu, pô, você vai se desinscrever porque eu cortei o cabelo, é meio complicado. Então, o canal não tá atingindo o público que ele precisa. Que se Mas queria. aí, quando eu cortei o cabelo, na verdade foi o oposto, porque muita gente elogiou. Pelo menos os que mandaram mensagem, comentaram e tudo mais. Então, muita gente elogiou e falou: Nossa, ficou muito melhor do que eu imaginei que ia ficar. Saudades do cabelo antigo, mas esse tá muito bom e tal. E aí foi. E E aí é hoje, legal hoje acostumou já. O pessoal já tá acostumado. porque foi uma mudança grande até nas thumbs, né? Eu acompanhava, você tava.
Aí do nada a thumb totalmente diferente. Eu falei, peraí, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa aqui errado. Então. Pagou Teve uma uma promessa. Na verdade, foi porque começou a dar umas falhas aqui e eu cortava meu cabelo. E aí ele começou a falhar cada vez mais. E Ixi. aí eu ia entrando a máquina, e cada vez ia entrando mais a máquina, parecia que eu tava ficando careca já. E era erro meu, de corte, não era do cabelo. E aí eu falei, não, vou cortar e deixa crescer mesmo. E teve uma vez, há muito tempo atrás também, bem no começo, que eu tirei o bigode e o cavanhaque. E aí acho que deu um impacto maior. A galera ficou doida. Aí teve um vídeo que isso foi bem no comecinho, nem tinha público suficiente para reclamar sobre isso. E aí, e mesmo assim reclamaram. Eu falei, caramba, eu acho que o bigode, se eu tirar hoje, aí vai ter mais reclamação do que o cabelo, com Aí certeza. ferrou, né? Não muda muito, não, né? Você que está apresentando conteúdo e vendendo a imagem, né? Então o pessoal está preocupado com. Não, não tira, não tira, não tira a barba, não tira não sei o quê. Desacostuma, a visão é uma, de repente muda, já é outra pessoa. O pessoal no Instagram, eu coloquei uma foto esses dias sem o óculos. E eu Sim. nunca gravo sem óculos, né? E aí, uma das fotos eu postei sem óculos e todo mundo ficou tipo, agora faz sentido o disfarce do Superman. E sem óculos é outra pessoa. Não parece a mesma pessoa, só porque tirou o óculos. Falei, tá vendo? Clark Kent tem razão. Quem disse que é mal feita a história, né? É. Nos cinemas, o que você achou desse arco Marvel DC nos cinemas? Você acha que é DC. Como que funciona? Porque você, como conta as histórias, o cinema também conta as histórias de uma outra forma. E muita gente veio do cinema para cá. E deve ter também até a pessoa que chega assim: não, peraí, esse personagem está fazendo aí é diferente lá, não sei o que, tudo. Então tem uma. Quer queira, quer não, você também faz vídeos ainda falando um pouquinho dos filmes, dos cinemas e tudo. Tem uma influência grande hoje até do público, das pessoas. Como que é falado das partes do cinema? Porque eu faço alguns vídeos falando dessa parte do cinema e tem muita gente que não gosta de ouvir você falar mal daquele filme que ele gostou. Bem, como que funciona essa ideia? Então, no canal não tem só as histórias dos quadrinhos. Tem vídeo de origem, tem vídeo de lista, tem um pouquinho de tudo ali, mas o principal realmente são as histórias. Mas, que nem eu comentei, eu venho muito dos jogos. Eu sou formado em jogos digitais. Caraca, não sabia. Então, eu tenho formação, eu tenho graduação em jogos digitais. Além disso, eu tenho curso técnico em design de games. Então, Caraca. toda a minha formação foi voltada para jogos. Eu cresci muito com jogos. E eu sempre joguei pela história. Eu nunca fui uma pessoa que jogava muito jogo online, exatamente porque eu não via um desenvolvimento ali. Eu não estava Jogos, jogando. Eu não jogo sem queria jogar só objetivo, por né? jogar. Não tinha um objetivo. O máximo de online que eu jogava era Counter-Strike. Mas todo o resto era jogo com história, porque eu gostava da história do jogo. E toda a minha formação tinha a partezinha de roteiro. Então você acaba estudando roteiro. Então eu entendo como é uma construção de roteiro, construção de narrativa, construção de trama e tudo mais e tudo mais. Então hoje no canal, quando eu faço a criação de roteiro para um vídeo de história completa, eu puxo já esse conhecimento de como construir um roteiro, só que aí eu adapto ele para fazer um vídeo no YouTube. Sim. Quando eu vou fazer alguma coisa voltada aos filmes, é a mesma coisa, é a mesma ideia, porque eu já entendo como é a criação de um roteiro. Eu não sou chato do tipo, esse personagem está diferente do que ele é no original no quadrinho. Eu entendo muito bem a diferença de adaptação, de reimaginação, de tudo que é necessário para existir num cinema, por exemplo. Mas a criação do roteiro, do filme, como aquele filme está sendo contado, a narrativa e os efeitos visuais, como tudo se encaixa com a trilha sonora e tudo, eu analiso mais nesse aspecto mais técnico, vamos falar Sim. assim. E Uhum. aí, isso é o que eu levo para o canal. Então, por isso, muita gente gosta dos vídeos que eu faço de opinião no canal, de filme, exatamente por isso. Porque eu não estou dando a minha opinião ali só como um fã.
Eu não estou Uhum. falando se eu gostei se o Superman que eu leio no quadrinho está sendo bem representado na tela. Eu estou analisando a estrutura inteira do filme. Uhum. Hum, não cheguei a ter muito problema com isso, mas o primeiro vídeo que eu fiz relacionado a filme, eu não fazia vídeo relacionado a filme de Sim. opinião, de criticar, nem nada do tipo. O primeiro filme que eu tive que fazer isso foi Esquadrão Suicida. Nossa, você E eu começou. fiz, e eu fiz exatamente porque eu vi muita gente muita menina adorando o Coringa. Nossa. E eu falava, mas como assim você está adorando o Coringa, sendo que ele é o que ele é com a Arlequina e tudo mais? Não faz sentido. O filme te Uhum. passou uma mensagem muito errada. Então eu preciso fazer um vídeo sobre isso. E aí, esse vídeo, esse primeiro vídeo, eu fiz muito nesse lado fã, esse lado emocional do tipo, o Coringa no quadrinho ele é desse jeito, no filme ele foi mostrado desse jeito. E aí eu tive muito hater. Nesse vídeo teve bastante hate, foi hateado e tudo mais. E a partir desse vídeo que eu comecei a puxar o tema de filme para esse outro lado um pouco mais técnico. E aí foi a partir daí que eu comecei a fazer. Nesse filme do Joaquim Fênix, então, é uma loucura, porque o filme ele tem suas qualidades, ganhou o Oscar, tudo, mas a transformação de pegar o maior vilão, acho que o Coringa é sim o maior vilão das histórias em quadrinhos, e Uhum. colocar ele como um herói, como um Marte do povo, aquilo ali é perigosíssimo, inclusive. Além de ser É, perigoso, foge totalmente da alçada do personagem. Só que aí nessa análise que eu fiz desse filme, por exemplo, eu não entendi como o herói do povo, mas sim é uma crítica àquela sociedade. É Ah, para sim. você ver como realmente uma sociedade que está idolatrando um vilão está errada, entendeu? Não é só o cara que está errado, quem está idolatrando também está. Pode ser que eles estão mostrando uma Gotham doente. Eles Sim, sempre relatam a Gotham doente antes do Batman. Então era sim. uma Gotham que idolatrava vilões. O problema é que quando essa história é jogada de uma forma tão delicada, vamos colocar delicado, muitas pessoas interpretam errado. Interpretam que aquela é uma cidade normal, como a que a gente vive Aham. hoje, e aquele cara é um Marte. E eles não É, entendem o contexto de Gotham, de que antes do Batman aparecer, Gotham era as trevas, por isso que o Cavaleiro sai das trevas. Então tem uhum. uma complexidade bem grande. E o filme pareceu trabalhar com isso muito sutil e acabou tendo esse monte de confusão, vai. Sim, sim. Às vezes quando tem esse tipo de coisa, no vídeo, eu tento explicar. Eu tento mostrar realmente, tipo, aonde que está a sutileza, onde que está a mensagem, onde que está todos os detalhes. Inclusive, em alguns filmes que eu acho necessário, falar de repente se ele é uma boa adaptação e se ele é um bom filme, entendeu? Separar completamente. Então, O Coringa do Joaquim Fênix é exatamente essa separação. exatamente, exatamente. Então, quando eu acho necessário, eu falo. Então, analisando esse filme como uma adaptação, ele é isso, 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 isso. Analisando ele como um filme, ele é isso, isso, isso. Que aí Então, faz muito mais sentido, né? eu tenho que sempre passar dessa forma, porque eu já percebi pelo primeiro vídeo que eu fiz, se eu quiser falar da parte de fã e aqui é diferente, o hate vai ser totalmente outro. O pessoal vai no meio, né? Vai. Vamos fazer só para finalizar aqui, geralmente é um bate-bola rápido aqui, que eu vou te perguntar alguma coisa e você fala a sua preferência. Tá. De quadrinhos, qual é o seu quadrinho favorito? Você falou Sandman, né? Acho que já respondeu, mas pulando É. Sandman, então, vai. Pulando Sandman, É, eu acho que Reino da Manhã. que é o que eu comecei, olha que beleza. Eu falaria Watchmen, mas o Watchmen é um pouco mais. Você tem que pensar muito mais, entender muita coisa de história do mundo quando foi escrito. Sim. Então ele é um pouco mais complexo de você ler só como quadrinho.
Você tem que entender o contexto que ele foi escrito. Sim. Então, Reino da Manhã eu acho mais fácil de você entender ele só como quadrinho. E filme? Seu filme favorito dessa forma, desse núcleo, né? Nerd, geek? No núcleo nerd, É, é Cavaleiro das Trevas. o 1, o 1. O O 2. 2, o 2, o 2, o É, 2. Cavaleiro das Trevas do Coringa do Heath Ledger, né? Sim. Que é um filme, a trilogia é incrível, né? Então, pra mim, ele é o meu segundo melhor filme de todos. De todos os filmes, de tudo. O meu primeiro filme, o meu filme favorito de todos é Clube da Luta. Que é também incrível, né? E o Cavaleiro das Trevas é o segundo. Então, só dos filmes de super-herói, é ele. Rino, muito, muito, muito obrigado por você ter participado aqui. Foi uma honra trazer você aqui no canal. Como eu falei, 99,999 pessoas que estão aqui no canal já conhecem o seu trabalho. Então, por isso que é importante para mim estar aqui batendo um papo com você, para o pessoal que gosta aí de ouvir um bate-papo legal entre a gente. Você foi incrivelmente solícito, conversou comigo, bateu um papo. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço o convite aí, valeu mesmo. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. E se quiser me procurar, tá Nerd All Stars em todo lugar, rede social, canal e tudo mais. Vai me achar fácil aí. Bacana, brigadão e continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí. Já me ajudou bastante até a fazer comentários e roteiros de filmes. E também pra gente que adora esse universo, é uma delícia você deitar, colocar o vídeo, escutar a história, tudo. Para mim, é bem bacana, me mostrou várias histórias legais que, por conta de você contar um pouquinho da história, eu já cansei de parar vídeo seu no meio. Falou, para, eu não quero mais saber. Aí eu vou lá, compro o livro e leio o restante. Boa. Cansei de fazer isso, porque eu falei, não, peraí, não conta essa história não, peraí que eu vou dar uma lidinha. Então, é muito bom o trabalho que você está fazendo. Obrigadão Valeu, mesmo, e foi uma honra bater um papo com você, viu? valeu mesmo. Obrigado, viu? E pessoal, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Estou aqui com o Rino Félix. Olha que beleza que eu trouxe para vocês. Bom, cada vez mais felicidades aqui no canal, com convidados mais incríveis. E é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu vou ficando com o Rino. E é isso, valeu, abraço. Tchau, tchau.